Vamos lá, então, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda aula do da nossa Semana da Mentoria. Espero que vocês gostem da aula de hoje. E hoje nós vamos abordar dois temas interessantes: público e transformação. Né? E pensa que é pouca coisa? Não é não, viu? É bastante coisa que nós vamos falar aí com vocês no dia de hoje. Então, vamos lá. Em algum momento, eu vou parar um pouco para ficar bebendo água, porque minha voz ainda não está 100%. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos falar sobre mentor, né? A gente falou ontem sobre mentor, o que é mentor, e é bom, e eu quero frisar isso novamente. O que é o mentor? O mentor é o expert, é você que vai dar a mentoria, certo? Você é o expert numa determinada área de atuação, com vasta experiência. Lembra que eu botei muito isso, vasta experiência, e você acaba se tornando referência na área onde você quer atuar como mentor, criando a sua mentoria. Então, isso é um mentor. Então, quais são os pré-requisitos para você criar a sua mentoria? Everton, eu não sei, viu? Eu não vou seguir isso que você está dizendo, não, porque eu já sou muito bom, já sou muito foda, tudo bem, mas por experiência própria, eu digo para você que você vai apanhar lá na frente e você vai entender por quê. Então, se você quer criar a sua mentoria, a mentoria é bom? É. Dá para vender bem? Dá. Dá para você ganhar dinheiro com uma mentoria? Dá. Everton, quanto que eu consigo ganhar com uma mentoria? Cara, você consegue, se você fizer um lançamento, se você realmente pegar pesado, você consegue aí ganhar seus 100 mil reais em 7 dias. Nossa, Everton, surreal. Não, é possível. É fácil? Não, mas é possível. Né? Então dá para você viver fazendo o curso e fazendo mentoria, sem problema nenhum. Porém, não é tão simples assim. Então, tem alguns pré-requisitos, são 3 pré-requisitos que eu coloquei para vocês, que eu recomendo fortemente que vocês os tenham. Que são, primeiro pré-requisito, conhecimento teórico, ou seja, você precisa ter o conhecimento teórico da especialidade que você vai criar a mentoria. Por exemplo, Everton, eu quero fazer uma mentoria sobre comunicação. Então você vai fazer tudo que você puder sobre comunicação. Só que aqui, tome muito cuidado, tá? Cuidado para não ficar focado em ferramentas e técnicas diferentes. Vou dar um exemplo. Everton, eu vou buscar esse conhecimento. Eu vou criar uma mentoria sobre comunicação. Aí você, com toda a inteligência do mundo, o que você vai fazer? Vou pegar o que o Everton fez, do especialista, vou fazer um curso de coach, vou pegar as técnicas do coach, vou fazer um curso de comunicação do casal que eu vi lá, vou pegar tudo isso e criar uma mentoria. Eu falo para você, é a pior coisa que você pode fazer. Everton, como assim? Porque você vai misturar públicos, você vai misturar ferramentas de especialidades diferentes. Por mais que o assunto seja o mesmo, o jeito que eu quero abordar como especialista, o jeito que eu ensino vocês é uma coisa, o jeito que um coach faz é outra. Então você vai misturar, vai ficar muito mais difícil de você criar e até mesmo vai ficar uma bagunça. Porque você vai falar qual linha eu vou seguir. Você vai ter que criar uma linha sua. Então, o conhecimento teórico é importante você focar numa linha específica. Você é especialista de saúde e bem-estar e educação? É psicólogo? É coach? É terapeuta? É. Então, foca nisso. Especializa naquela profissão, o conhecimento voltado para aquela profissão. Não mistura as profissões, porque isso vai ficar mais difícil para você depois. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou aqui nesse primeiro ponto. Então, o primeiro pré-requisito é obter o conhecimento teórico. É porque eu fiz o curso de especialista, tem bastante coisa. Mas tem as especializações. Então, eu vou fazer uma mentoria sobre sexualidade, eu vou fazer todas as especializações que tem disponível sobre sexualidade. Busca esse conhecimento, né? E aí, você tem o segundo ponto, a experiência, o segundo pré-requisito, a experiência em transferir o seu conhecimento. Ou seja, você precisa ter a experiência, colocar na prática, no mundo real, a capacidade
de transferir o seu conhecimento para alguém. Eu já conheci pessoas que são excelentes, mas excelentes professores, né? Sabe aqueles professores excelentes, onde ele tem um conhecimento fantástico, mas ele não consegue passar esse conhecimento para o aluno. Ou seja, o aluno não consegue aprender com o cara. E aqui, esse segundo pré-requisito é muito importante, porque além de você ter o conhecimento, você precisa aprender a transferir esse conhecimento para alguém. E como você vai fazer isso? O que eu indico você fazer? Você, podcast, cursos gratuitos, lives, salas do Clubhouse, escrever um livro, e-book, fazer vídeos no YouTube. Transfira, pega uma aula. Olha, eu assisti uma aula que o Everton deu agora, falando sobre gatilhos da sexualidade. Nossa senhora, ó. Tem um exemplo aqui de uma aluna, a Maritza, se não me engano, as meninas acabaram de me passar. Ela fez uma pós-graduação em sexologia, né, na faculdade, tal, psicologia. E sabe qual foi o trabalho dela, né, na pós, lá, o TCC? Gatilhos da sexualidade. Olha que legal, né? Muito bom, né? O nosso curso bate muito forte com uma pós-graduação. Muito bom isso, né? Bom saber. E ela fez em cima do nosso conteúdo. Olha só que bacana. Então ela pegou o conteúdo que eu ensinei e falou, pô, agora eu vou transferir para alguém isso aí. Eu preciso aprender a pegar esse conhecimento. Então, é muito interessante você fazendo as aulas no curso, pegando esse conhecimento, vou fazer um podcast. Por isso que a incubadora é importante. Porque a incubadora, eu ensino você do zero a criar seu podcast, a criar o seu curso gratuito, a fazer uma live, a fazer salas do Clubhouse, a escrever um livro do zero. Ou seja, você vai aprender do zero. Porque você vai pegar esse conhecimento e vai transferir para alguém. Tem dois pontos positivos. Primeiro, porque você aprende a transferir esse conhecimento para alguém. Segundo, porque você absorve melhor. Nada melhor do que assimilar conhecimento do que ensinando. Eu até falo isso no módulo zero, acho que não, no Comece Aqui, se eu não estou enganado. Né? Acho que o módulo zero também devo repetir. E entenderam qual que é a importância? Então, a transferência de conhecimento é fundamental, porque não basta você ter o conhecimento. Eu conheço alunos, e olha, quer ver um exemplo? São os TCMs. Né? O TCM é assim. A pessoa faz o TCM achando que ela fez o melhor TCM da vida dela. A gente vai corrigir o TCM, nossa, a pessoa não passou. E ela fica muito pé da vida porque não passou. Não, mas eu só troquei as palavras. Pô, meu, você não está entendendo. Só mudou as palavras, você mudou tudo. Ué, só coloquei com outras palavras, então você mudou completamente. Então, ter o conhecimento é uma coisa. Ter a capacidade de transferir esse conhecimento é outra completamente diferente. Por isso que é importante, primeiro, ter o conhecimento teórico. Segundo, ter a capacidade de transferir esse conhecimento para alguém. E aí, nada melhor do que colocar a mão na massa. Podcast, cursos gratuitos, lives, salas no Clubhouse, Green Room, sei lá, né, livros, vídeos no YouTube, não importa. E, por último, a experiência prática. Ou seja, você vai colocar no mundo real aquilo que você aprendeu no conhecimento. Como assim, Everton? O que você vai fazer? Você vai pegar esse conteúdo que você aprendeu na teoria, aprendeu como transferir esse conhecimento teórico para alguém, e agora você vai colocar no mundo real, você vai aplicar no seu relacionamento, você vai aplicar na sua vida, você vai aplicar com seus amigos, com a sua família, você vai fazer atendimento pro bono, você vai colocar isso no mundo real. Por exemplo, você vai falar, ó, aprendi a ver os gatilhos da sexualidade. Legal, você fez até um livro falando sobre isso, fez um podcast, fez um TCC, pô, show de bola. E aí, mas você colocou na sua vida? Você aplicou? Você descobriu quais são os seus gatilhos? Você descobriu quais são os gatilhos do seu parceiro, da sua parceira? Você fez isso com alguém? Você pôs isso no mundo real para ver as dificuldades, os tropeços, os percalços, as facilidades disso, os benefícios? Não. Então, não adiantou nada. Porque se você não colocou a mão na massa, o que é? Vamos voltar aqui, ó. O que é o mentor? Com vasta experiência. Isso é o mentor. Agora eu quero que você se coloque no lugar do cliente, contratando uma mentoria de alguém que só sabe a teoria. Você se sente bem com isso? Não. Você fala, pô, eu não quero isso. Eu quero alguém muito foda. Né? E exatamente por isso que é importante. E eu falo para você, quando você
pega e põe a transferência de conhecimento e coloca no mundo real, sabe o que você conquista aqui? Você conquista a autoridade. Porque as pessoas vão falar, pô, essa pessoa sabe do que está falando. Essa pessoa realmente tem noção daquilo, ela tem o conhecimento necessário. Isso gera autoridade quando você faz isso. Quando você gera autoridade, fica muito mais fácil você vender a sua mentoria. Então, esses são os três pré-requisitos para você criar a sua mentoria. Primeiro, vamos voltar aqui, conhecimento teórico. Segundo, aprender a transferir esse conhecimento. Terceiro, colocando no mundo real, colocando na prática, na sua vida, na vida da sua família, seus amigos, fazendo atendimento pro bono. Esse é o objetivo, tá? Os 3 pré-requisitos. Se você tiver os 3 pré-requisitos, vou dizer para você que você está pronto ou pronta para criar a sua mentoria. E aí você pode colocar tudo que eu vou falar a partir de agora na prática, tá? Como eu falei ontem, como você vai criar a sua mentoria? Definindo o seu público, a sua transformação, o tempo que vai levar, a técnica que você vai usar, o planejamento que você vai fazer, os requisitos que são necessários, o tipo de mentoria e quanto você vai cobrar por isso, certo? E hoje nós vamos ver 2. Primeiros, o público e a transformação, ok? Então eu vou falar sobre público e vou dar uma pausa, e se vocês tiverem perguntas, vocês já me perguntam sobre isso aí. Depois eu falo sobre transformação. Vamos falar sobre o público. Everton, que público é esse? É a pessoa que você vai atender, a pessoa que você vai vender a sua mentoria. Onde está o seu público? Qual é o perfil do seu público? Para você saber como você vai atingir esse público, tá? Tem algumas coisas aqui que quem já ouviu falando várias vezes, vocês vão ouvir novamente, né? Para ver se grava mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que você vai vender na sua mentoria, que você vende, é um produto de primeira necessidade. Ou seja, você fica sem comer, você fica sem beber água, você fica sem se relacionar, a não ser que você seja um monge budista do Himalaia, né? Se não for, é impossível. Você pode ficar sem alguém há muito tempo, mas você vai se relacionar com alguém, efetivamente. Né? O ser humano nasceu para viver sozinho. Então, o produto que você vai trabalhar é um produto de primeira necessidade, sem dúvida nenhuma, né? Porque está na nossa necessidade básica como seres humanos, está intrínseco no nosso DNA, ok? Só que o nosso maior erro é achar que, como todo mundo precisa cuidar do seu relacionamento, da sua vida sexual, que vai ser fácil vender. Olha só, esse é um erro que muita gente comete. Posso dizer para você? Não vai ser fácil, vai ser difícil pra caramba. Vai dar trabalho. E vocês vão entender o porquê. Porque quem já ouviu falando já sabe do que eu vou falar. Por quê? Porque quando você vai vender a sua mentoria, certo? O seu curso, sua consulta, sei lá, produto, sei lá. O seu cliente, a pessoa que vai comprar a sua mentoria, ela precisa ter a consciência, ou seja, ela precisa estar consciente. Everton, o que é isso? Se eu estiver dormindo, eu faço alguma coisa? Não, Everton, você está dormindo, obviamente você não vai fazer nada. É lá, exatamente. Então, um cliente, ele pode estar dormindo. Ou seja, ele não está consciente para comprar. Ele não sabe que o seu produto ou serviço serve para ele. Então, ele está dormindo. Ele precisa estar consciente, ele precisa estar acordado para comprar. Então, para você atingir o nível de consciência de compra da sua mentoria, a pessoa para quem você vai vender, ela precisa passar por 3 estágios. O primeiro estágio é saber que ela precisa da sua mentoria para melhorar o seu relacionamento, a sua vida sexual. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, ela precisa saber que ela precisa, como primeiro, saber que ela precisa melhorar o seu relacionamento, sua vida sexual, e ela precisa saber qual profissional ela precisa.
Olha só, esse é o segundo estágio. No terceiro estágio, além dela saber que ela precisa, além dela saber qual profissional ela precisa saber qual o produto ou serviço ideal para ela. É isso que ela precisa. Então, para você pegar sua mentoria e vender para alguém, essa pessoa precisa saber passar por esses 3 estágios para atingir a consciência. Ou seja, saber que ela precisa melhorar seu relacionamento, a sua vida sexual, isso eu acho que é a base, né, de tudo. Segundo, ela sabe que precisa de você, especialista da saúde e bem-estar do casal, o sex coach, e ela precisa do seu produto, da sua mentoria. É a sua mentoria que vai fazer. É a mentoria, é o seu serviço, é a mentoria que eu preciso. Tá vendo só? Então, na hora de você vender uma mentoria para alguém, essa pessoa precisa atingir esses 3 estágios. Quando ela atinge esses 3 estágios, esta pessoa está pronta para comprar a sua mentoria. Conseguiram visualizar? Então, essa é a consciência de compra de uma mentoria. No nosso caso, serve para produto, serviço, consulta, cursos, não importa. Os 3 estágios são imutáveis para nós, tá? Dentro de relacionamento e sexualidade, da saúde e bem-estar do casal, tá? E a quantidade de pessoas, vamos dividir isso em mercado, né? Qual é a quantidade de pessoas, né? Vamos ver a proporção disso. Então, no primeiro, a pessoa, quando ela tem total consciência, quando ela está pronta para comprar, se a gente pegar todo o mercado e dividir em 3 partes, quando ela está completamente consciente de comprar, ela está na ponta da pirâmide, 5%. Ela sabe que precisa melhorar o relacionamento, ela sabe qual profissional que ela tem que buscar, e ela sabe qual o produto ou serviço ideal para ela. Ela está nos 5%. Nisso daí a gente chama de oceano vermelho, que lá vão se... por que oceano vermelho? Mar de sangue. Imagina um rio de piranhas, onde caiu um boi lá dentro. Vai todo mundo querer comer. Então, a pessoa que já sabe que está tudo pronto para comprar, vai consultora, terapeuta, sexólogo, psicólogo, está todo mundo ali se debatendo, é o mar vermelho, é o oceano vermelho. Está todo mundo brigando por preço, fala um mal do outro, ixi, é um terror. Está ali, o oceano vermelho, 5%. O meio da pirâmide são os 15%, que é onde a pessoa sabe que precisa, ela tem consciência que ela precisa melhorar o relacionamento, a vida sexual dela, mas das duas, uma. Ou evadiu a procura, fala, não tá tão ruim assim. Ou, tudo bem, eu sei que eu preciso, mas não sei nem que profissional buscar, não sei nem que produto. Se ela não sabe que profissional, consequentemente, ela não sabe que produto ou serviço ela vai buscar. Tem mínima noção. Isso daí, 15% das pessoas, né, de forma geral. E aí, tem muito menos terapeutas, sexólogos, psicólogos, coaches, sex shops, atuando nessa área. Né? Agora, a grande massa, os 80%, são as pessoas que não sabem que precisam melhorar o seu relacionamento, sua vida sexual. E, consequentemente, se ela não sabe que precisa, ela não sabe nem que profissional, porque ela nunca buscou, não sabe que profissional, e também não sabe nem que produto ou serviço. Nesse 80%, essa grande massa de pizza gigante, ninguém atua. É o que a gente chama de oceano azul. Oceano azul, certo? Onde ninguém atua. Então, essa é a quantidade, vamos quantificar em cima disso aqui, ó, para as pessoas que têm consciência disso aqui, que ela tem os 3 estágios, somente 5%. As outras 2 partes são pessoas que não têm os 3 estágios de consciência para compra. Tá? Isso é importante você entender, que a grande massa, certo? Everton, mas por que ninguém pega o meio e a base? Porque dá trabalho. Porque você tem que dar trabalho mesmo para fazer, né? Mas o retorno é melhor e é maior, né? E isso que a gente vai ver. E para você entender isso, existem tipos de marketing que você precisa entender. Por que é importante você saber o que eu falei agora? Você tem o tipo de marketing que é o branding, que é o quê? A marca.
né? Ou seja, fazer um anúncio na Globo, fazer um anúncio, sei lá, na rádio, fazer um anúncio na revista, é um branding, né? Ou seja, é caro, certo? E não dá para medir, não dá para saber se as pessoas que vieram até você vieram por conta daquele anúncio específico. É o que a gente chama de branding, tá? E no segundo tipo é o de marketing de resposta direta. O que acontece? É mais fácil de trabalhar, você não precisa gastar tanto dinheiro assim, você pode gastar menos, como anúncio patrocinado nas redes sociais. É possível escalar, é possível quantificar o retorno desse investimento. Dá para mensurar quanto você gastou e quanto custou para cada venda da sua mentoria. Então, você tem esses dois tipos de marketing. Lógico que o que eu vou falar é o marketing de resposta direta, né? Só que dentro do marketing direto, você tem dois tipos ainda de marketing. O primeiro tipo é de um passo, que é a chamada e a oferta. Ou seja, chega lá, vamos voltar aqui, você vai vender esse primeiro para os 5%. Ou seja, aquela pessoa que sabe que precisa melhorar o relacionamento, sabe que precisa qual profissional buscar e sabe qual produto ou serviço. Aí ela vai estar no primeiro passo, porque você coloca a publicidade e você vai vender. Só que você lembra que são só 5%. É pouca gente, perto da grande massa. O segundo tipo de venda é o marketing de 3 passos, que é onde você atinge os 3 estágios que eu disse lá atrás. Que é quando você faz o primeiro estágio, você cria lista, comunidade, você atrai as pessoas para você. No segundo passo, você fala com essas pessoas, gera relacionamento, tem mais proximidade com elas, certo? E aí, no terceiro estágio, você vende, que é onde você diz qual é o produto ou serviço ideal para aquela pessoa. Esse é o marketing de 3 passos, porque você consegue trabalhar os 3 estágios da consciência para venda. Então, Everton, quer dizer que se eu quiser vender uma mentoria, a pessoa ela precisa atingir 3 estágios. Sim. Primeiro estágio, que ela sabe que ela precisa. Segundo estágio, ela sabe qual o profissional, que é você. E terceiro estágio, que a mentoria é o produto ideal para ela. Esses são os 3 estágios. Então, o melhor para você é o marketing de 3 passos. Porque o marketing de 3 passos vai fazer com que você chegue nos 3 níveis de consciência. E o marketing de 3 passos consiste em, primeiro, criar a sua comunidade, que é uma lista de e-mail, grupo do WhatsApp, canal no Telegram, uma área de membros. Essa comunidade que você criou, você gera valor, você soluciona as dores dela, você gera conteúdo para ela, gera relacionamento, as pessoas te conhecem mais, e depois você faz a venda. Simples assim. Tá? Então isso é muito importante para você entender. E por que isso é importante, Everton? Por que você está falando isso? É importante porque você vai escolher qual o público que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com os 15% ou com os 80%? Você vai trabalhar com 5%? Com quem você vai falar? Você vai falar com aquela pessoa que sabe que precisa? Ou aquela pessoa que sabe, ou vai trabalhar que você vai trabalhar com aquela pessoa que não sabe que precisa de nada? Com quem você vai trabalhar? Onde tem pouca gente, onde tem muita gente. Por isso que é importante você saber isso. Porque isso vai definir o que você vai fazer daqui para frente. Qual a estratégia, se você vai fazer o anúncio ou o marketing de 1 passo ou de 3 passos. E é isso que você vai ter que escolher. Everton, então eu escolho 1 passo ou 3. Isso aí. Depende do público que você vai trabalhar. Simples assim. Só que no nosso mercado tem pouca gente falando sobre relacionamento e sexualidade. Ou seja, tem pouca gente no 5%. Por isso que 5% é pouco. Então, a grande massa nem sabe, muitas vezes, que precisa melhorar seu relacionamento. Nem tem noção. Ou até tem, mas procrastina ou não sabe nem que profissional buscar. E tá tudo bem. Né? E você precisa entender que isso existe e que você pode trabalhar com isso. Vamos lá.
Pensando nisso, chegou a hora, então, beleza, Everton, eu entendi o que é o mercado, entendi que preciso criar consciência, eu sei que tem gente que tem gente que não tem, e aí eu escolhi que eu vou trabalhar com quem não tem, porque tem muita gente, é mais fácil para mim vender. Né? Tá bom. E aí agora chegou a hora de você criar o seu avatar. Everton, o que é avatar? É a sua persona. Everton, o que é persona? Ou seja, é o seu bonequinho, é o seu cliente. Você vai ter que desenhar quem é a pessoa para quem você vai vender a sua mentoria. Porque mentoria é muito específico. A dor é específica. Então, você não pode ser muito atirar para qualquer lado. Você precisa ter um alvo para qual realmente o cliente que você vai vender a sua mentoria. E aí nós temos o que a gente chama de avatar. Para você escolher o seu avatar, você precisa, você está definindo o seu público. E por que é importante você definir o seu avatar? Porque é mais fácil de gerar conteúdo para essas pessoas, elas compartilham mais, você gasta menos energia para isso e, principalmente, você gasta menos dinheiro quando você define muito bem qual é o seu avatar, a sua persona, o seu público-alvo. Tá? Isso é muito importante. Deixa eu desligar aqui, tem alguém com o microfone. Pronto. E aí, então, sai muito mais barato para você. Por isso que é importante você definir o seu avatar. Primeira coisa para você definir o seu avatar, a sua persona, a sua pessoa, o seu público-alvo, da sua mentoria, leve em consideração qual a área que você vai atuar, o nicho e o subnicho. Vou dar alguns exemplos. Everton, vou fazer uma mentoria de relacionamento, nicho. Subnicho, separação. Sobre separação. Mais um subnicho, pessoas que querem se separar, mas não têm coragem. Ó, a mentoria. Eu posso fazer uma mentoria de pessoas que querem superar uma separação. Olha só, outro nicho, outro subnicho, tá vendo? Ou seja, eu defini o meu nicho para uma mentoria, relacionamento. E aí, eu defini o meu subnicho e eu posso definir o subnicho do subnicho. Certo? Eu posso fazer isso, olha, eu vou falar com o público gospel, público evangélico, certo? E eu vou falar para quem de relacionamento, para o público gospel, eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre sexualidade para evangélico, vou falar sobre comunicação, vou falar sobre para pessoas que são recém-casados, pessoas que vão casar. O que eu vou fazer? Nicho e subnicho. E começo a entender o que está acontecendo. Everton, eu vou falar de relacionamento para cadeirante. Eu vou falar, então, o nicho, relacionamento, subnicho, cadeirante e o subnicho, mais um subnicho. Quem é cadeirante ou quem se relaciona com cadeirante. Olha só que louco. Então, são dois subnichos. Vamos mudar agora o nicho. Eu vou falar, Everton, vou falar, criar uma mentoria sobre sexualidade. Nicho. Subnicho, orgasmo feminino. Legal. Mais um subnicho para pessoas, mulheres que têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Ou para homens que se relacionam com mulheres que têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Olha só. Tá vendo só? Nicho, subnicho e mais um subnicho. E assim por diante. Everton, vou falar sobre sexualidade, vou falar sobre educação, mas eu vou falar para casais, vou falar para solteiros, vou falar para noivos, vou falar para adolescentes. Olha só, mais um subnicho. Conseguiram entender? Então, para você escolher o seu avatar, você precisa definir o seu nicho. Então, sempre quando você for criar uma mentoria, você vai... Everton, quer dizer que eu vou ter que fazer isso para cada mentoria? Exatamente. Eu vou criar uma mentoria. Qual é o nicho? Relacionamento. Qual é o subnicho? Separação. Mais um subnicho. Para quem? Para quem quer superar uma separação ou para quem quer se separar? Ó, aí você vai começando a entender qual é o público da mentoria que você quer criar. Né? E aí você vai dizer, é meio Globo Repórter. Quem são essas pessoas? Onde vivem? O que comem? Como se relacionam? Né? Ou seja,
Qual é a idade dessas pessoas? Qual é o sexo dessas pessoas? Homens, mulheres? Qual é a profissão? Onde elas vivem? Né? O que elas comem? Comportamento? Quais são os sonhos que elas têm? Quais são as oportunidades? Coloca ali no papel. Quais são as oportunidades? Os medos que elas têm? Quais são as dores que elas enfrentam dentro do que eu quero falar? Quais são as dificuldades? Então você tem aí, começa a desenhar. Imagina você fazendo um bonequinho e colocando todos esses dados dele, para você definir para quem você vai criar a sua mentoria. Porque uma vez que você cria o perfil, é mais fácil de você montar a estrutura da sua mentoria, porque você sabe para quem você vai vender. Muitas vezes as pessoas querem começar de forma diferente, elas querem criar uma mentoria, só que aí elas querem vender essa mentoria. Mas para quem você vai vender? Será que tudo que você criou serve para alguém ou não? É por isso que é importante você entender o seu avatar. Everton, mas como que eu posso me ajudar a fazer isso? Você pode fazer uma entrevista, né? Você pode fazer uma pesquisa nas suas redes sociais, você pode entrevistar pessoas, amigos. Você precisa entender que eles mudam hoje. O que você descobriu amanhã pode ser diferente, então às vezes você tem que fazer essa pesquisa várias vezes para que você possa sempre adequar a sua mentoria para o público mais atualizado. Olha, vamos pensar no curso de especialização de bem-estar do casal. Eu nem toda hora não estou perguntando para vocês o que vocês estão achando toda semana, está precisando de ajuda? Como foi esse mês para vocês? O que vocês acham? Qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando? Isso me dá informações para criar conteúdos para vocês. E é muito importante, você pode ter mais de um avatar. Por exemplo, Everton, eu vou fazer uma mentoria, e essa mentoria eu vou falar sobre sexualidade, vou falar sobre ejaculação precoce. Só que vai ser uma mentoria com 2 avatares, para quem sofre ou para quem convive com alguém que sofre com ejaculação precoce. Olha só, 2 avatares. São 2 pessoas que vão usufruir da mesma mentoria. Entenderam? Então, você pode ter mais de um avatar por mentoria. Então, isso aqui é importante você definir o seu avatar por mentoria. Então, você, como especialização de bem-estar do casal e sexo, você tem o seu público geral, que é muito amplo. Casais, de tanto a tanto, beleza. Só que quando você vai criar uma mentoria, você precisa focar no seu público, porque depende das dores que aquele público está sentindo também. Tá? E uma tarefa para ajudar você a desenvolver a sua mentoria, o seu avatar. Respondam 8 perguntas aí. Primeira, quais são as principais fontes de dor do seu avatar? O que tira o sono do seu avatar? O que dá medo para o seu avatar? Qual é o principal perigo que ele ainda não enxerga? Quais são as maiores oportunidades que o seu avatar tem pela frente, caso ele resolva o problema que você está propondo? Existem oportunidades que ele ainda não enxerga? O que será que ele pode não enxergar com a sua, né, que você vai abordar na sua mentoria? Quais são os sonhos do seu avatar? O que ou quem o seu avatar, né, aspira a se tornar? Será que tem algum casal que ele se inspira? E aí? Né? E aí, são 8 perguntas aí fáceis de se responder para você começar a entender quem é o seu avatar. Quem é a pessoa. Então, quando você for criar a sua mentoria, cada mentoria tem um avatar. Ou 2, né? Mas tem um público diferente. Não adianta criar uma mentoria primeiro para depois definir o público para aquela mentoria. Faz o caminho contrário. Cria primeiro o público, o avatar, e depois você vê a mentoria para essa pessoa. Olha só que legal, porque você cria algo adequado e formatado para o público que você quer atingir. Tá vendo como tudo muda completamente o jogo? Do que você vender alguma coisa ampla demais, genérica demais. Ou seja, você cria o seu avatar e fala, tá, essa é a pessoa que eu quero vender. O que eu vou vender para ela? Porque aí você já sabe quem ela é, o que ela sofre, o que está acontecendo com ela. Peraí, eu vou vender o que ela precisa. Tá vendo? Essa é a diferença. Então, quando você souber disso,
você vai saber onde ela está. Aí, para você fazer o anúncio patrocinado é mais fácil. Então, quando ela receber essa informação, ela vai falar, pô, tem tudo a ver comigo. Na hora de você gerar conteúdos, tá muito mais fácil falando sobre isso. Tá? Dúvidas sobre público? Antes da gente começar sobre a transformação? Vamos lá, gente. Se tiver dúvida, abre o microfone aí. Bom, vamos lá. Vamos ver, não tem nenhuma pergunta aqui. Eu só tô na água, hein? Então vamos lá. Vamos dar sequência, então, já que ninguém vai perguntar. No chat não tem nada. Ninguém ligou o microfone, vamos dar continuidade. Transformação. Então, o público é importante vocês entenderam por quê. Antes de criar uma mentoria, acho o público, acho o seu avatar primeiro. Quem é a pessoa que vai consumir a sua mentoria? O casal, o homem, mulher, depois você cria a sua mentoria. Esse é o caminho mais fácil, tá? Eu falo por experiência própria também, tá, gente? Eu crio minhas mentorias assim. Vamos lá, transformação. Chegou a hora de você pensar na transformação que a sua mentoria vai gerar no seu avatar, na pessoa que vai comprar a sua mentoria. Certo? Entendam, as pessoas não querem a sua mentoria. Elas não querem os seus produtos. As pessoas querem o resultado que a sua mentoria, o seu produto gera para ela. Elas não querem a mentoria. Eu vou fazer uma mentoria sobre sexualidade. Elas não querem isso. Elas querem o resultado que a sua mentoria vai gerar para ela. É isso que ela quer. Tá? Então, a transformação que a sua mentoria vai causar no seu avatar, que você já definiu, é mais importante do que a mentoria. Mais importante do que a técnica. Não. A transformação que é o pulo do gato. Então, na hora de criar a sua mentoria, é importante trabalhar o quê? A transformação. É igual a academia. Everton, eu quero fazer academia? Não. O que eu quero? Eu quero barriga tanquinho. Eu não quero academia. Academia é só o meio. Mas a transformação é a barriga tanquinho. A academia só é o meio de eu conseguir isso. É a mesma coisa. Melhorar a comunicação do relacionamento é a transformação. A sua mentoria só é a forma com que ela vai atingir isso. Então, é mais fácil você descrever uma mentoria do que a transformação que ela proporciona. Everton, como assim? Olha, minha mentoria tem tanto tempo, vai abordar isso, vai fazer aquilo, blá. Tá, mas isso é fácil fazer. Agora, descreva a transformação que você vai gerar para essa pessoa. Essa é a mais difícil. Porque você vai ter que realmente falar sobre a transformação. E falar sobre transformação, você precisa prever o futuro. Você precisa prever o que ela vai conquistar, como ela vai sentir, o que ela vai ter de benefício. Você vai ter que prever o futuro. Então, descrever uma transformação não é muito difícil, porque você vai ter que prever. Você vai ter que fechar os olhos. Bom, eu vou fazer uma mentoria sobre comunicação. Como resolver o problema de comunicação do casal. Essa vai ser a transformação. O que essa transformação vai proporcionar para o casal? O término das brigas, fazer mais sexo, ter mais intimidade. Qual é o resultado para você descrever a transformação? O que vai acontecer com essa transformação? O resultado dela. Aí você consegue prever o futuro.
né? E aí, para você fazer a sua transformação, você tem que pensar como vai ser a vida antes da sua mentoria, como era a vida dele antes, a vida do casal antes da mentoria, e como vai ser a vida depois da mentoria, relacionamento depois da mentoria. Qual é o custo disso que a pessoa pode pagar por não fazer a sua mentoria? Olha, se você melhorar o relacionamento, a comunicação do relacionamento, você reduz 70% das brigas. Então, se você não fizer, você vai continuar brigando e as suas brigas podem aumentar. Você pode deixar de fazer mais sexo ainda. Ou seja, qual é o preço que você paga por não ter? A pessoa vai pagar por não ter a mentoria que você está ofertando. É importante você colocar o que ela vai ter de benefício, mas o que ela vai pagar, o preço que ela vai pagar por não ter, por não fazer a sua mentoria. E aí, uma vez que você entende a transformação, antes e o depois, o custo dela não ter a sua mentoria, aí você consegue ter um poder de síntese. Como colocar tudo isso de uma forma que você possa vender a sua mentoria e que você possa achar o público para a sua mentoria e que você possa estruturar um método para a sua mentoria. Conseguiram entender o negócio? Né? E aí, para você criar a sua mentoria, fazer a sua transformação da sua mentoria, a transformação ela pode ser objetiva ou subjetiva. Se você criar uma transformação para a sua mentoria objetiva, isso vai gerar mais venda para você, mais conversão. Mais pessoas vão comprar de você. Se a sua transformação for subjetiva, menos pessoas vão comprar de você. Certo? Everton, o que é objetivo? Né? Objetivo e subjetivo. Vamos entender. Sendo objetivo, vamos criar uma transformação objetiva dentro da sua mentoria. Ela pode ser abrangente ou específica. Abrangente. Olha, uma mentoria para você melhorar o seu relacionamento. Isso é abrangente demais. Isso é subjetivo. Específico. A minha mentoria vai melhorar o seu relacionamento em 7 semanas. Entenderam? Isso é ser específico. Abstrato ou concreto? A transformação para sua mentoria. Abstrato, melhorar a comunicação. Né? Concreto, a gente vai descobrir a linguagem do amor. Nós vamos falar sobre comunicação não violenta, comunicação não verbal e tipos de comunicação. Opa, concreto? Você está dizendo que você vai fazer. Né? Sendo objetivo e concreto. A sua transformação tem que ser verificável. É como se fosse o Guinness Book. Então, supere as 7 fases do luto emocional em 21 dias. Essa é uma mentoria. Pronto. Olha só que legal. Então, você pode verificar. É a mesma coisa, o RP7. Atinge o seu relacionamento perfeito em 7 estágios. Eu posso quantificar, posso verificar isso em 7. 1, 2, 3, pode contar. É verificável. A sua transformação, né, ela pode ser interna ou externa. Interna. Olha, vamos melhorar a sua autoestima. Você vai ser mais confiante. Isso é interna. Vai dentro dela. Externa. Como conseguir 5 encontros em 3 semanas. Olha só. Isso é externa. Ela tem que ser externa. Sendo objetiva, ela tem que ser ali, ó. É isso que eu vou te dar. A sua mentoria, ela tem que ser, né, mensurável. De que maneira? Atinja 7 orgasmos da mesma relação sexual, por exemplo. Conquiste a sua independência emocional em tanto tempo. Então, ela precisa ser mensurável. Tempo, quantidade, você precisa, né, mensurar ela de alguma maneira. Então, para você criar a transformação para a sua mentoria, ela tem que ser isso. Ela tem que ser objetiva e não subjetiva.
Porque vai ficar mais fácil das pessoas comprarem de você. Ninguém compra subjetivo, ela compra objetivo. Tá? E como eu faço, então, Everton, para ter a minha transformação? Então, aí, a transformação ideal para a sua mentoria, ela tem que ser concreta, ela tem que ser específica, ela tem que ser verificável, ela precisa ser externa e ela precisa ser mensurável. Ela precisa ser isso. Quando você atingir esses 5 pontos, você criou a transformação ideal para a sua mentoria. Conseguiram entender? E agora que você entendeu isso, você vai criar a estrutura da sua transformação. Mas é uma estrutura macro. Da sua transformação macro. Certo? Então, agora você vai criar, então, uma estrutura da sua transformação. Você vai começar da forma para a sua mentoria. Só que existem 2 tipos, a transformação macro e a transformação micro. Então, você precisa criar micro transformações. Everton, o que é isso? Vou dar um exemplo, e a gente vai estudar sobre isso, sobre o RP7. Relacionamento Perfeito 7 Estágios, que essa é uma mentoria que eu criei. Então, a primeira coisa, qual é a macro transformação? O relacionamento perfeito. Conquiste o relacionamento que você sempre quis em 7 estágios. Essa é uma transformação macro. Certo? Ou seja, a transformação grande, a grande massa da transformação, o que eu quero? Eu quero que você pegue o relacionamento que você tem hoje e transforme ele no relacionamento que você sempre quis, em 7 estágios. Essa é uma transformação macro. Aí depois, você precisa criar as transformações micros, as micros transformações. Ou seja, eu peguei a grande massa e vou picar ela. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Então, para conquistar o relacionamento perfeito, eu vou trabalhar valores. Dentro dos valores, mais micro, eu vou trabalhar os valores pessoais e os valores de relacionamento. Então, a transformação macro, relacionamento perfeito em 7 estágios. Micro transformação, valores. Micro do micro, valores pessoais e de relacionamento. Macro transformação, relacionamento perfeito 7 estágios. Micro transformação, comunicação. A microtransformação da microtransformação. Eu vou trabalhar a comunicação, tipos de comunicação, linguagem do amor, comunicação não violenta e comunicação não verbal. Tá vendo? Aí eu vou trabalhar no micro, intimidade. Vou trabalhar 7 tipos de intimidade. Vou trabalhar rotina. Eu vou trabalhar os 2 tipos de rotinas. Eu vou trabalhar a sexualidade. Eu vou trabalhar os gatilhos da sexualidade, a linguagem da sexualidade. Conseguiram entender? Você pega com a transformação que você pensou, vamos voltar aqui. A sua transformação macro vai dar, ela precisa ser concreta, específica, verificável, externa e mensurável. Beleza. Aí eu vou picar a minha transformação macro. Eu vou colocar micro transformações e micro das micros. Porque aí, se vocês pararem para ver agora, começa a dar forma à sua mentoria. Estão conseguindo enxergar que você está começando... imagina só uma argila, né? Você pegando uma terra e está fazendo um vaso. Está começando a tomar forma a sua mentoria. Conseguiram entender isso? E aí, você vai... O que a gente vai fazer a partir de amanhã? A gente vai começar a ver isso fazendo um raio-x numa mentoria que eu já criei, analisando a mentoria que eu já criei, para ficar mais fácil de vocês entenderem como eu cheguei em todos os passos, como eu defini o público, como eu defini, é o que a gente vai começar a fazer os raio-x. E a gente vai ver isso através do relacionamento perfeito.
Essa talvez seja a melhor mentoria que eu já tenha criado, na minha opinião, né? E aí, eu criei a macro, olha a estrutura dela. A macro, relacionamento perfeito, o relacionamento que você sempre quis em 7 estágios. Macro. Micro, dividi isso em 7 pedaços. E cada pedaço, mais pedaços. São 7, tá vendo? E aí, a gente vai estudar exatamente como eu cheguei nessa estrutura aqui. Como eu cheguei no planejamento, como eu defini as estratégias, as técnicas que eu iria usar em cada uma desses pedaços. Uma vez que você determina o macro e o micro do micro, você consegue entender, fica mais fácil você visualizar. Faz esse aqui, faz igual tá aqui, ó. Coloca ali. Vou fazer, Everton. Eu vou ver se eu faço até um negócio desse em branco para vocês preencherem na mão, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, escreva aí se vocês querem. E aí, o que eu vou fazer? Coloca lá, transformação macro, tal coisa. Micro 1, micro 2, micro 3, aí você vai definindo. Aí você começa a tomar forma. E aí vai chegar uma hora que você vai falar, beleza, como eu trabalho os valores pessoais? Como eu trabalho os valores de relacionamento? Como eu trabalho linguagem do amor? Aí você começa a picar e começa a definir as técnicas, as ferramentas para cada um da microtransformação que você está fazendo. Everton, eu posso fazer só uma mentoria como essa aqui, pegando relacionamento, né? Comunicação, em vez de relacionamento, a comunicação perfeita, né? A comunicação que você sempre quis dentro do relacionamento. Olha só, macro, né? E aí eu posso falar sobre micro, comunicação, trabalhar tudo isso aqui de comunicação. Eu posso colocar uma mentoria. Conquiste a intimidade perfeita dentro do seu relacionamento. Aí eu trabalho intimidade e no micro eu trabalho 7 tipos de intimidade. Tá vendo? Então, e é legal porque, de repente, se você criar uma mentoria do tamanho da minha, por exemplo, você pode fazer micros mentorias. Olha só. Você pode picar cada um desses aqui em uma mentoria específica. Eu mesmo, se eu quiser, e eu vou ensinar vocês a fazerem isso, né? O que eu estou fazendo? Criando uma mentoria de comunicação, uma mentoria de intimidade, uma comunicação, fazendo separado. Tudo junto vira o RP7. Separado são mentorias mais rápidas. Olha só que legal. Tá vendo como é possível? Então, quando você começa a desenhar a sua mentoria, macro transformação e micro transformação, e você sabe para quem você vai vender isso, ela começa a tomar forma a sua mentoria. Conseguiram? Deu uma luz aí para vocês? Coloquem aí para mim se vocês estão gostando. Né? Então, qual que é a sua tarefa a partir de agora? Né? Para você fazer junto comigo. Né? Pelo menos montar na teoria, para começar a pegar a mão na massa, né? Você não precisa criar sua mentoria real, mas você pode fazer uma mentoria ficção, né? Para você aprender como faz. Faz junto comigo. O que você vai fazer isso para a próxima aula, certo? Você vai definir o público. Defina o seu avatar, realmente, qual é o público que você vai atuar. Depois, você define a sua transformação macro. O que você quer de transformação macro? Aí depois você define as micros transformações. Pode ter várias, né? Micro transformação pode ser micro da micro. E aí você começa a pensar em quanto tempo você acredita que essa mentoria pode ser legal. Então essa é a tarefa de hoje. Comece a estruturar, coloca no papel o público, transformação macro, em cima de tudo que eu falei, a transformação micro, várias delas, né? E quanto de tempo mais ou menos você acredita que é ideal para que isso aconteça? Lógico que esse tempo pode mudar, porque depende quando a gente começar a estudar o planejamento. Mas é bom para você já ter uma ideia de o que você quer, o que você vai projetar, qual é o tempo que você considera interessante de mentoria. Tá? Então essa vai ser a sua tarefa. Então é isso. Dúvidas, perguntas sobre a aula de hoje? Abra o microfone, escreva no chat.
Bom, vamos lá. Valdeise. Esse material é lógico, vai ficar no site. Eu vou subir ele daqui a pouco. Daqui a pouco não, até amanhã, né? Ou daqui a pouco. Não, eu vou subir ele daqui a pouco. É porque tem que criar uma página, dar um trabalho do cão. Só tem uma observação. Em nenhum lugar tem um instituto com... É isso aí. Show de bola. Espero que realmente vocês tenham gostado, né? Você pode ver que eu criei do zero, tá, gente? Eu não copiei nada de ninguém, não. Eu criei tudo do zero, da minha cabeça. O que mais? Pergunta aí, abre o microfone, faça suas perguntas. Everton, eu sou certificado como especialista. Os 5 sentidos do prazer. Como especialista, eu nem... Bom, o que esses 5 sentidos do prazer? Não tenho a mínima ideia. Mas, se for nosso, é o quê? Os gatilhos da sexualidade, é isso? Ou você fez em outro lugar esse conteúdo? Não sei. Me explica aí. Enquanto isso, enquanto o Rogério está escrevendo, alguém quer abrir o microfone, quer falar alguma coisa? Ah, você fala os gatilhos da sexualidade. Então não são 5 sentidos do prazer. Primeiro, porque esse nome é meio pobre, né? Vamos combinar. 5 sentidos do prazer é muito brega, né? Muito fuleira. Eu acho, né? Nossa, imagina. 5 sentidos. É muito conselheiro amoroso, né? Muito não, é gatilhos da sexualidade. Até mesmo porque você fala sobre neurotransmissores, você fala sobre cérebro, né, cara? Outra coisa. Sim, dá para fazer uma mentoria. Dá para fazer uma mentoria sobre sexualidade e os gatilhos da sexualidade. Dá para fazer. Você pode falar qual a transformação macro, como atingir uma sexualidade, como melhorar a sexualidade do casal, como fazer mais sexo, sei lá, né? Você pode fazer isso e usar os gatilhos da sexualidade. Só que aí você vai ter que usar, que é muito bom, usar as linguagens da sexualidade, que eu estou acabando de criar, na realidade, para dar aula. Vamos ver se semana que vem eu já dou aula para vocês sobre isso. Que eu estou criando também do zero, né? Então essa daí é algo que ninguém nunca viu. Vocês vão ver em primeira mão aí. O que mais? Dúvidas a mais? Perguntas? Então é isso. Se vocês não tiverem mais dúvidas, perguntas, só isso. Então fechou. Gostaram então da aula de hoje? Deu uma clareada? Começaram a entender como começa a montar uma mentoria? Show de bola, né? E olha, eu vou dizer para vocês, é a primeira vez que eu ensino a criar uma mentoria dessa forma, porque eu nunca tinha ensinado ninguém a criar uma mentoria, só eu criei uma mentoria usando toda essa estratégia. Né? Mas é a primeira vez, ó, primeira turma, hein? Primeira turma assistindo ao vivo a aula de mentoria. Show de bola. Show, que bom que vocês gostaram. É bastante conteúdo aí. Então é isso. Fechou então, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar essa aula no canal no Telegram e depois, porque no portal do aluno tem que criar página, vai demorar um pouco mais. Então, enquanto isso, eu mando essa aula para o canal do Telegram e depois vai para o portal do aluno, tá bom? Pelo menos vocês já podem assistir novamente, fazer as anotações, enfim, já dá uma corrida aí. E façam a tarefa, hein? Façam a tarefa, porque é bom você pelo menos criar, nem que seja na ficção, criar junto comigo, dando as dicas, tira as dúvidas, porque aí fica mais fácil na hora de chegar no vamos ver. Você vai estar mais preparado ou preparada para criar a sua mentoria. Certo? Então é isso, gente. Então, uma ótima tarde para vocês e nós nos vemos amanhã, então, às 2 horas da tarde. Até mais, pessoal.